Olá, estamos chegando com mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Fiscalização que você já sabe é um espaço aberto para que você saiba melhor o trabalho desenvolvido pelos parlamentares da nossa cidade. Hoje, dando continuidade a essa rodada, recebemos a vereadora Poliana Gama, professora Poliana Gama, que está na sua segunda legislatura. Vereadora, prazer recebê-la mais uma vez aqui. Prazer é nosso, faz tempo que eu não venho. Pois é. Mas é sócia. Vereadora, requerimento de 2012 a respeito do esporte amador. Muito se fala do esporte amador na cidade de Taubaté. Pouco incentivo, talvez a cidade que mais tenha quadras e as que são pior cuidadas, talvez, né? E aqui a senhora fala de uma possibilidade de um apoio por parte do poder público com relação aos campos de futebol amador. O que quer dizer, na verdade, esse requerimento, vereadora? Bom, a Liga, que tem total conhecimento a respeito desses problemas, apresentou para a gente a situação de que falta manutenção apropriada para a preservação desses campos e que o custo disso para a comunidade tem sido muito alto, quando, por vezes, também atrapalha até o próprio desenvolvimento de outras atividades, como escolinha de futebol, que poderiam otimizar até mais os nossos campos de futebol. Nesse sentido, quando a gente observa o orçamento do esporte, em pouco menos de 8 milhões, e percebe que boa parte disso é designada a gasto com pessoal, a parte de investimento ela acaba ficando prejudicada. E aí a gente precisa de uma parceria com a Secretaria no caso de Serviços Urbanos, para que a gente possa ter, de certa forma, em vários setores da cidade, pelo menos norte, sul, leste, oeste, um maquinário que dê suporte a, por exemplo, essa demanda de trabalho que exige os nossos campos de futebol. Sair do centro da cidade, uma máquina, para ir lá para Quiririm, ou então para ir lá para a região de Estoril, até ela chegar, realmente acaba demorando, isso quando não acaba quebrando, até porque a nossa frota, para isso em Taubaté, ela data da década de 90 ainda, então ela está bastante velha e danificada. Nós temos que reestruturar isso. A senhora está falando especificamente em melhores condições das praças esportivas, né? Das praças esportivas, dos campos de futebol, tudo isso requer cuidado. Não adianta você ter só quadra, praça e campo, se você não dá condições de uso. Até porque uma quadra que não tem uma iluminação, que não tem uma pintura adequada, campo de futebol da mesma forma e praças, você não gera o quê? A segurança nas pessoas para que ela leve a família para lá ou deixe o filho lá brincando. Pelo contrário, você gera a insegurança e dá ainda, a gente tem aí vários registros do quanto alguns aparelhos desses esportivos têm sido usados pelo o pior, no caso que a gente possa entender hoje, que é a questão do usuário de droga, que está nessa condição, precisa de suporte de uma política pública que atenda, e o esporte, se tivesse funcionando ali adequadamente, com bastante estímulo, poderia até tirar esse indivíduo dessa situação de usuário. Mas tem muita reclamação hoje das pessoas de que tem muita praça pública que, devido à falta de cuidados, está sendo utilizada, não só praça, como quadras, por usuários de droga. Isso a gente não pode aceitar. Precisa do quê? Planejamento estratégico e também intersetorial com vários departamentos da prefeitura, hoje secretarias, para que dê suporte para o nosso esporte aqui em Taubaté. Tá certo, vereador. Um outro requerimento que a senhora fala, e é uma outra coisa que é sempre recorrente aqui na TV Câmara e na mídia em geral, diz com relação à mobilidade urbana. Talvez a imobilidade urbana, né? Uma frota de 170 mil carros, numa cidade que tem um trânsito, um centro histórico. O que a senhora solicita, na verdade, ao Departamento de Trânsito pela Prefeitura, vereadora? Bom, se a gente for analisar o que o Departamento de Trânsito tem para investir, e até mesmo o Departamento de Obras, mais a Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Urbanos, eu falo ainda do departamento, Miguel, até porque é importante colocar para as pessoas que nós não temos uma secretaria de fato, porque elas não têm autonomia financeira. Então, na verdade, o que a gente continua tendo ainda são departamentos. E o Departamento de Trânsito é um braço da Secretaria de Serviços Públicos, não é? Pois é, e aí, quando a gente analisa o que se tem de dinheiro para aplicar,
se observa que tem muito pouco para investimento no setor. Boa parte do orçamento já está comprometido. O trânsito ele carece de obras e carece também aí de uma visão com outros setores da sociedade, por exemplo, associações de imobiliário, de construtora, para que ajudem por meio de um conselho de planejamento. Por isso que a gente insiste tanto pelos conselhos, por exemplo, no caso do plano diretor, para que a gente desenvolva uma cultura de novos centros urbanos para Taubaté. Veja bem, a questão da mobilidade, a gente tem aqui toda uma característica histórica na cidade. A gente não vai conseguir, quem falar que vai resolver do dia para a noite, está mentindo e está brincando com a população. Para falar a coisa de uma forma séria e com sustentabilidade, nós temos que partir para essa discussão com os usuários de todo esse perímetro da cidade, né, na questão das nossas ruas, avenidas, e também dos empreendedores. Para isso, ouvindo ambas as demandas, a gente tem que levar. Eu acredito que não só o legislativo, mas o executivo deve fazer essa provocação, pensando a médio e longo prazo na criação de novos centros urbanos da cidade. Porque o que nós temos hoje? A pessoa que está lá morando, por exemplo, no São Gonçalo, para determinados tipos de serviços, como ela não tem um centro urbano próximo, ela vem para a cidade, como vem também o pessoal de Quiririm. A Independência, ela já tem algo mais característico de, por exemplo, um desmembramento do centro. Nós temos ali agências bancárias, temos a questão do comércio, supermercados, farmácias. Então, isso faz com que os moradores da região não precisem se deslocar tanto para suprir algumas necessidades. Mas isso não acontece em toda a cidade. Então, nós temos que olhar, assim, desenvolver a cidade aí para as nossas 4 regiões. A gente sempre fala de anel viário, né? Taubaté sequer tem um projeto para isso. Pois é. Em São José dos Campos eles estão concluindo um projeto de 1973. Ou seja, quanto tempo? Nós não temos nenhum projeto, na verdade. Quando a gente fala de política pública séria, essa política ela tem pensamentos a curto prazo, a médio e a longo. Esse exemplo que você deu de São José é o exemplo de que a cidade de hoje, de São José dos Campos, ela não foi pensada só hoje. Ela tem sido pensada há mais de 3 décadas, há mais de 30 anos. E é por isso o resultado de uma política séria, que também tem os seus eventuais problemas, mas que em termos de visibilidade para nossa região, são fatores muito mais positivos do que negativos. Vereadora, uma questão. Algumas modificações foram feitas de formas até que paliativas, na CTI, pela Secretaria de Serviços Públicos, via Departamento de Trânsito. Você acha que houve alguma melhora, por exemplo, principalmente nos horários de pico, ou você acha que não resolveu muito problema, não? Olha, eu ouço dos dois lados, que houve melhora e que não houve melhora. E eu ouço bastante ali do entorno da CTI, por exemplo, o posto de gasolina teve que mandar funcionário embora, porque inviabilizou ali o fluxo de carro para poder atender. Ou seja, eu não vi um estudo de impacto, não só ambiental, de tráfego, e também social e econômico, porque quem foi mandado embora do posto de gasolina perdeu emprego e tem família. Então é um impacto social que não foi pensado. Na padaria, a mesma coisa. Teve uma loja de carros ali na esquina que praticamente fechou. Ou seja, tinha funcionário trabalhando ali, o quê? Quantos funcionários? 5 ou 6? Mas não é só 5 ou 6 funcionários, são